Nós estamos longe, como vocês podem observar, de uma pesquisa, de uma abordagem, ou como se diz hoje, de um olhar sociológico, né? Isso é uma das coisas que mais me fascina hoje nas ciências sociais. Ninguém analisa mais nada, ninguém estuda nada. As pessoas deitam o olhar, né? E não tem mais perspectiva de análise, nada disso. Tem o lugar de onde se olha. Vocês podem ir, né? Vocês são pessoas pacientes, cristãs, que têm a difícil, a rara qualidade da paciência. Eu já sou um velho, ultrapassado, figura lá da... Estou andando no corredor, os meninos dizem, olha, ali vai um marxista, olha que gracinha, ainda existe, né? Mas eu não tenho hoje a menor paciência para isso, né? Essas inovações de nomenclatura que não traduzem absolutamente nada, senão a capitulação da razão face ao real, né? Deito o olhar. Agora tudo é objeto de leitura. Vocês observaram isso? Porque a minha leitura sobre esse fenômeno, ô moço alfabetizado, hein? Isso atravessa o nosso discurso. Eu não estou brincando aqui com vocês, não. Tenho muito pouca chance de contato com vocês. Tem gente aqui de um bocado de lugar. E esses contatos são meio chatos, porque a gente chega aqui, solta meia dúzia de ideias, depois vai embora. Algo até que pode parecer meio irresponsável. E não sou irresponsável, não. Mas é preciso chacoalhar um pouco isso. Essas absolutas novidades que estão surgindo aí no domínio das mal chamadas ciências sociais. Que são ciências com as quais ou sem as quais a sociedade permanece absolutamente igual, né? Uma forma de queima de excedente econômico, que alguém está produzindo sobrevalor que nós estamos queimando aqui. A nossa universidade, e é preciso dizer, é preciso que alguém fale isso. Eu já cheguei um pouco naquela idade, não é? Estou ali acima do bem e do mal, podem falar o que quiser de mim, que eu estou me marimbando, estou me lixando, mas é uma coisa absurda, não é? Eu tenho assistido professores chegarem em salas de primeiro período de cursos de ciências humanas e sociais e afirmarem, e não vão presos por causa disso, continuam dando suas aulas, né? Que os paradigmas estão colapsados, né? Que a sociedade do trabalho é hoje algo em extinção e coisas por aí afora. Isso faz sucesso. Isto faz sucesso. E sabe qual a diferença entre nós e um trabalhador? O trabalhador, no fim do dia, tem que apresentar o resultado material da sua intervenção, né? A gente pode fingir que dá aula, os estudantes podem fingir que assistem às aulas, e a gente pode fingir tudo. Há coisas na universidade hoje que a mim me horrorizam e ninguém diz nada. É uma autocomplacência generalizada. O que se faz depois? Vamos já antecipar algo que está na leitura que eu sugiro a vocês? Não aguento mais que me afirmem que Marx é um determinista. Mas isso não é interpretação, não é leitura. Pegue um texto tão duramente político como o Manifesto do Partido Comunista. No 5º parágrafo está escrito com todas as letras o seguinte: o resultado de uma época revolucionária ou é a vitória da classe que traz em suas mãos o futuro, ou a derrota das duas classes em presença. Onde é que tem determinismo de que nós vamos chegar ao comunismo? Onde é que está isso? Ou então, eu ouço, especialmente dos meus amigos antropólogos. Eu adoro os antropólogos, mas tenho, obviamente, uma birra com a antropologia, não é? Essa antropologia que está aí, essa do olhar, né? As teses de antropologia a gente já conhece, né? São 3 capítulos. O primeiro capítulo são as angústias do sujeito em face do objeto, né? O segundo capítulo é o diário de campo. O terceiro capítulo, que é final, são sugestões para novas pesquisas. Mas eu brinco com os meus amigos antropólogos que eu já não suporto mais essa história de que Marx não deu a devida ponderação às dimensões culturais. Isso é uma mentira brutal.
É só ler. É só ler. Neste caso, basta ser alfabetizado. Um dos textos que eu recomendei para vocês, que é a introdução de 1857, quando Marx está falando de um fenômeno estritamente econômico, que é a propriedade comunal da terra, fenômeno estritamente econômico, a que Marx debitará a permanência, o caráter duradouro dessa instituição, especialmente na Europa Central. Marx vai dizer claramente, com todas as letras, o seguinte: isso se deve às tradições desses povos. Se o cara está debitando a permanência de uma instituição econômica à cultura, e vem o neguinho me dizer que Marx não deu a devida importância às dimensões culturais. Ou então, e frequentemente, essas leituras brotam no interior da tradição marxista, vem um Marx que nos é apresentado como um autor que funda a sua teoria numa concepção fatorialista da história. Há um fator econômico que é predominante, é uma espécie de chute inicial da bola. Depois tem o fator político, o fator social, tantos fatores quantos vocês queiram. Marx não é um pensador que opera à base da história como síntese de múltiplos fatores. Marx não é um sociólogo, Marx não é um antropólogo, Marx não é nenhuma das nossas classificações departamentais e institucionais serve para esse cidadão. O que Marx oferece é uma teoria disso aqui. É uma teoria acerca de um objeto real, histórico, efetivo. O problema de Marx é como é que emerge, como é que se estrutura, como é que se desenvolve e como é que entra em crise a ordem burguesa. Esse que é seu objeto. Aqueles que têm alguma rodagem em teoria social percebem que esse não é um problema original de Marx, não é? Esse é um problema original, fundante da teoria social moderna. O que fez Durkheim a vida inteira? Tratou de entender essa mesma coisa. O que fez Weber a vida inteira? Tratou de entender essa mesma coisa. É por isso que esses três autores, apesar de todos os pós-modernos, continuam os mais instigantes para todos nós. A diferença está na perspectiva de análise, na concepção teórico-metodológica e na perspectiva política. Isso faz com que Marx não pertença aos mesmos departamentos de Weber e de Durkheim. Não são farinha do mesmo saco. O que Marx nos oferece é isso aí. Marx nos dá uma teoria da ordem burguesa. Então eu já vou prevenindo. Se tem algum psicólogo que quer encontrar em Marx uma teoria da subjetividade, vá procurá-la em outro lugar. Marx não foi lamentavelmente psicólogo, como não foi lamentavelmente antropólogo. Ele não foi isso. Eu posso ancorar uma teoria da subjetividade nesse marco teórico, mas eu não posso cobrar de quem me quis oferecer aquilo ali algo distinto. O que Marx me dá é uma teoria da gênese, da consolidação, do desenvolvimento e da crise da ordem burguesa. Marx não tinha nenhuma dúvida, jamais duvidou desde 1844 acerca de qual era o rumo da sua atividade prático-interventiva. Entretanto, para Marx, cabe a afirmação feita nos anos 40 do século passado, né? Não é mais do nosso século, pelo italiano Palmiro Togliatti: quem erra na análise, erra na ação. O que eu quero sinalizar com isso? Se o objetivo de Marx era servir à revolução, se o objetivo de Marx
era produzir conhecimentos para a revolução, isso em nenhum momento retirava do seu horizonte a importância da pesquisa objetiva da verdade. Marx, quanto a isso, vem na velha e saudável tradição ontológica que data de Aristóteles. A verdade é a adequação daquela representação ali, da teoria, ao processo real. Aliás, não é por acaso que Marx goza hoje tão pouca popularidade, não é? Num tempo em que a verdade passou a ser resultado de consensos intersubjetivos, na medida em que nós temos as nossas verdades. Legal isso, cada um de nós tem a nossa propriedade, a escritura da nossa verdade. Ou então, como só ia acontecer com o relativismo que impera hoje na universidade, né? O que é a verdade? O que é o real? Marx não tinha, meus amigos, esse tipo de incômodo. Quando ele atravessava a rua, ele olhava para ver se vinha uma carruagem. Se ela via, ele não duvidava da existência dela. Ele não perguntava o que é o real, não. Ele parava. Não é? Para sermos consequentes, a gente indaga o que é o real. Tem uma chegadinha no 20º andar. E será que Caio? O que é a verdade? Esse tipo de problema não se põe para Marx. Isso é problema de intelectual que conhece a realidade através de free shop de aeroporto. Não é? Em Marx, a pesquisa da verdade era a condição do intelectual servir à revolução. Ele se propõe a decifrar a ordem burguesa para servir à revolução, mas não subordina a verdade à revolução. É que Marx sempre teve absoluta clareza de dois níveis da intervenção humana. O nível teórico. Só se produz teoria com dúvida. O ponto de partida da teoria é sempre uma pergunta, é sempre uma dúvida, é sempre o reconhecimento de uma insuficiência no nosso conjunto cognitivo. Mas Marx sabia que a ação política não se confunde com a teoria. Se faz política não com dúvidas. Política se faz com convicções. Marx sempre teve absoluta clareza quanto a isso. E para não operar com convicções falsas, para que o movimento operário revolucionário tivesse os pés na terra, era absolutamente necessário um conhecimento objetivo, que não significa neutro, mas significa aferível, comprovável objetivamente, através da prática histórica, através da prática social. Para Marx, era indispensável esse conhecimento teórico objetivo para subsidiar a ação consciente das vanguardas operárias. O que é meu interesse salientar aqui é que o fato de que, para Marx, o seu trabalho era um trabalho a serviço da revolução, a serviço da classe operária, isso não significava absolutamente que ele subordinava as suas conclusões teóricas a esses objetivos. Me faço entender? Vamos ver se a gente resume. Para Marx, enquanto cientista, o conhecimento é um fim em si, é um valor em si. Conhecer a verdade é um valor em si. Mas ele sabe que ele não é um cientista qualquer. E ele sabe mais. Que para as classes sociais, o conhecimento é um instrumento, é um meio. Evidentemente existe aí uma tensão. Evidente que é uma tensão aí. Mas quem não gosta de tensão, gosta do paraíso, não é? Lá é que é tudo calmo, tranquilo, igualzinho ao cemitério. Marx viveu essa tensão constante. Então, o objetivo era, através da pesquisa científica, subsidiar a luta operária. Vocês me perdoem essa ênfase que eu só vou dar hoje, nessa relação de Marx com a revolução, Marx com a luta operária.
eu não creio que isso é algo menor. Sobretudo nos dias de hoje, quando Marx entrou na universidade, imaginem vocês que eu estou aqui, venho pago, vou ficar num hotel que eu espero que seja um bom hotel, para falar de Marx. Ficou natural a gente discutir Marx aqui, não é? Vocês sabem o que isso é? Isso é produto da democracia. Isso é muito recente. Isto é muito recente. E não é recente no Brasil, não. Leiam as páginas que Sartre, que nasceu em 1905 e saiu da universidade como filósofo em 1930, leiam as páginas que Sartre dedica à sua formação. Lá na Universidade Europeia, avançada, francesa, não tinha Marx no seu curso. No Brasil, a discussão de Marx é introduzida pelos movimentos políticos. Marx é introduzido pelo Partido Comunista a partir de 22. Enquanto a USP, essa monumental instituição, só aceitou Caio Prado depois que ele morreu. Caio Prado só entrou na USP depois que morreu. E aí virou ícone, não é? Florestan Fernandes vai explorar a tradição marxista depois de 68, quando ele é posto para fora da universidade. Como hoje Marx virou tema da deglutição acadêmica, é importante sinalizar essa vinculação com o movimento operário, porque isso é genético na constituição daquela teoria. Seus objetivos são colados a isso. São impensáveis sem isso.